Fala galera do canal, eu sou Rodolfo Dirac. Nós vamos dar continuidade agora ao nosso curso de Dialog, tá? Lembrando que todos os códigos estão disponíveis no meu GitHub. E hoje nós vamos ver Na realidade a gente já viu na última aula, né, na nossa aula de Olá Mundo Dialog, mas a gente vai ver mais especificamente hoje a utilização do MessageBox, tá? Vou abrir aqui a pasta. Aqui eu fiz um script chamado msgbox.sh e esse MessageBox ele serve para fazer uma caixa de diálogo com uma mensagem, né? E você tem acesso a ele utilizando dialog --msgbox. Você fornece a mensagem, né? Pode ser fornecida aqui como no exemplo numa variável, e primeiro é a altura e depois a largura, tá, dessa caixa de mensagem. Aqui eu fiz um script que vocês vão poder testar depois, exemplificando o MSGBox. Tá, eu vou tirar aqui, colocar MSGBox. Tá? Esse é o script. E são dois exemplos muito simples. Primeiramente, a gente criou uma variável chamada de mensagem ajuda e colocou, né, um texto aqui nessa mensagem de ajuda para informar para o usuário, né, alguns parâmetros de um programa hipotético. Então a gente pode desenhar uma mensagem de ajuda utilizando o dialog. Então quando o usuário digitar "-h", ele vai receber uma mensagem de ajuda. Quando ele digitar "-v", ele recebe a versão do programa. Tá? Aqui dá uma descrição, né? Este programa é um exemplo de utilização. E aqui as opções, "-h", né, e "-v". Esse base name ele serve para exibir o nome do programa. Então quando eu coloco aqui, dólar, entre parênteses, base name, e aqui eu coloco $0, $0 é a variável que armazena o nome do programa da forma como ele é chamado. Então quando eu chamar esse programa no terminal, essa forma vai ficar armazenado em $0. Esse base name ele retorna somente o nome do programa, sem o endereço total do programa, né? Sem o ponto barra, sem nada disso. Tá? Eu vou tirar aqui eu vou lá no terminal para mostrar como é que funciona esse base name. Tá? Venho aqui. Vou colocar echo. Aqui eu coloco o base name. E eu vou passar um endereço aqui, né? Lá, /home, /dirac. E aí tem um programa.sh. Tá? O que ele vai exibir? Ele vai exibir apenas programa.sh. Ou seja, esse base name faz com que ele ignore o endereço completo e exiba somente esse final, que no caso programa.sh. A $0 ela armazena o programa na forma como ele foi chamado. Então se eu chamei o programa utilizando ./home /dirac /programa.sh, ela vai informar tudo. Aí o base name corta só esse começo aqui. Então é interessante para eu exibir somente o nome do programa. Terminal. Tá? Então aqui ela vai exibir somente o nome do programa. Aqui a minha dialog vai carregar o MSGBox, essa mensagem de ajuda, com estes parâmetros. Aqui eu utilizei um outro exemplo também para exibir uma mensagem de erro, né? Então tem um programa que por algum motivo ele vai exibir uma mensagem de erro. Vou exemplificar aqui. Primeiro eu coloquei o read-p, digite seu nome. Esse read-p ele exibe a mensagem na tela, né? Essa mensagem aqui, no caso digite seu nome, e ele vai esperar que eu digite alguma coisa e vai atribuir a essa variável, no caso o nome do usuário. Então ele vai pedir para mim digitar meu nome, ele vai atribuir a nome do usuário. Ok? Se eu não digitar nada, ele vai entrar nesse
nesse erro aqui, né? Isso aqui é uma estrutura do shell script, né? Que funciona semelhante a um bloco if. Isso aqui quer dizer, se a variável a seguir estiver vazia, ou seja, se o nome do usuário estiver vazia, executa esse bloco de código que está entre chaves. Tá? Isso aqui tudo, se vocês estiverem com dúvida, está tudo descrito nas nossas módulos de shell script. Especificamente no módulo 2 de shell script. Essa estrutura aqui. No caso, ele vai executar esse bloco de código aqui se o usuário não tiver digitado nada na variável nome do usuário. Então, se essa variável estiver vazia, ele vai primeiro atribuir essa mensagem de erro a essa variável aqui, mensagem erro, e depois exibir uma caixa de diálogo, né, com essa mensagem de erro. Né? Lembrando que aqui está chamando o message box, né, e exibindo a mensagem de erro com uma altura 5 e a largura igual a 40. Ok? E por último ele usa esse parâmetro exit1. Eu vou explicar rapidamente, né, o que esse parâmetro significa. Vou digitar echo oi na tela. Então aqui ele veio e exibiu a palavra oi. Se eu colocar echo $0, não, echo $dúvida, o que vai acontecer? Ele vai exibir um número, o número 0. O que esse número significa? Significa o status de execução do último comando. Se o último comando foi bem sucedido, ele vai exibir 0. Se o último comando não foi bem sucedido, ele vai exibir um número diferente de 0. Tá? Então eu vou colocar aqui exemplo ls hbar, um diretório que não existe. Tá? Porque eu vou tentar listar com ls um diretório que não existe. Ele diz, olha, eu não posso acessar porque esse diretório não existe. E aí agora eu venho echo $dúvida. Aí ele exibiu $dúvida igual a 2. Ou seja, a execução do último comando não foi bem sucedida, porque o número armazenado nessa variável $dúvida é diferente de 0. E eu posso manipular isso nos meus scripts para informar para o usuário, para quem está executando o programa, né, que esse programa não foi bem sucedido. Então, eu dou a saída, ou seja, esse exit é para finalizar o programa, e esse próximo número é o número que vai ser exibido na variável $dúvida, que no caso vai ser 1. Agora vamos testar esse script aqui no terminal para vocês verem como funcionam essas coisas na prática. Primeiro eu vou dar permissão de execução para o meu script, né, chmod 777, o nome do meu script. Tá, ele tem permissão de execução. Aí no caso ele ficou verdinho aqui, significando que ele tem permissão de execução. Vou dar o ponto barra msgbox para executar esse script. E aí ele exibiu uma mensagem de ajuda para mim. Ó. Nome do programa e as opções, a descrição e as opções. Tá? Vou apertar OK. Ele pediu para digitar o meu nome. Eu não vou digitar nada e apertar Enter. Deu erro. O usuário não digitou o nome. Exibiu a mensagem de erro. Aperto OK, ele encerrou. Tá? E agora eu vou exibir o status de execução do programa. Lembrando que esse último status deve ser igual a 1 porque o programa não foi bem sucedido. E eu pedi para ele colocar em $dúvida 1. Então está aqui. O status de execução igual a 1. Ok? Por último, só explicar como é que você pode sair dessas caixas de diálogo. Né? Você tem uma caixa de diálogo aqui, você pode apertar Enter aqui em OK, ou você pode vir no Ctrl C. Ctrl C ele já sai, e aqui ele pediu para digitar o nome, você aperta Ctrl C de novo, ele vai sair. Tá? Ele vai encerrar a execução do seu programa sem nenhum problema. Tá ok? Então por essa aula é só e até a próxima.